O governo Lula está criando uma crise diplomática sem precedentes com a Argentina. Depois da medida tomada pelo Lula, os dois países estão à beira da ruptura. Para você ter uma ideia da gravidade do que está acontecendo. Depois que Javier Milei chamou o Moraes de lixo careca, o Lula, no dia seguinte, isso aconteceu num sábado, né, na convenção do PL, que formalizou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, no dia seguinte, no domingo, o Lula mandou vir o embaixador de volta para o Brasil, o embaixador que está na Argentina, Júlio Bitelli, e ele deve chegar hoje, segunda-feira, ao Brasil. Na linguagem diplomática, você trazer de volta o embaixador significa uma demonstração explícita de descontentamento com as relações entre os dois países e o próximo passo é uma ruptura. Isso é sem precedentes, nunca aconteceu com a Argentina, nem durante o regime militar dos dois países. Isso já aconteceu no governo Lula em 2024 com Israel, depois que o Lula foi considerado persona não grata lá dentro, e a gente sabe muito bem por quê, não é? O Lula disse escabrosidades a respeito dos judeus e isso resultou no fato de que ele se tornou persona não grata e ele mandou o embaixador voltar. A diferença é que o embaixador voltar de Israel é uma coisa, outra coisa é o embaixador voltar aqui de um país vizinho. Uma coisa é você romper ou estar à beira de rupturas diplomáticas com um país que está longe de você e que não é um claro parceiro. Você tem aqui na Argentina um evidente parceiro, um país que está do lado. Imagina você romper relações diplomáticas com seus vizinhos. Óbvio que isso é muito mais grave. O Moraes, ele tem um poder tão grande no Brasil que ele conseguiu, depois que ele foi chamado de lixo careca pelo Javier Milei, mobilizar todo mundo. O Lindbergh saiu pedindo que, enfim, isso fosse investigado. O Fachin, pressionado, fez a notinha de repúdio que, em geral, ele faz. E o Lula tomou essa medida. Claramente, essa medida foi uma decorrência de uma pressão do Moraes que não conseguia fazer nada em relação ao Milei, porque ele não consegue prender o Milei, ele não consegue cancelar as redes do Milei, ele não consegue impedir que o Milei fale, nem colocar o Milei no inquérito das fake news. Então ele precisa mobilizar outros atores para conseguir ver a sua vingança feita. É disso que se trata, é disso que sempre se tratou em relação a tudo e todos que atingem de alguma forma o ministro Moraes. Mas é grave porque o Moraes é um ministro da Suprema Corte. O Moraes não é o Estado. Então, quando você rompe ou está à beira de romper as relações diplomáticas com um país como a Argentina, que é seu vizinho, porque o presidente supostamente ofendeu de lixo careca o ministro do STF, bom, primeiro que você, governo, considera que aquele ministro é o Estado. Aquele ministro representa o Estado. Ué, se eu Estado vou romper com outro Estado porque ofendeu o ministro do STF, é porque o ministro representa o Estado. O ministro Moraes não representa o Estado. Ele é só, e devia ser só um ministro do STF, mas parece que é ele que é o Estado. Ele é acima até mesmo do Lula. Você pode ofender o Lula, mas não pode ofender o Moraes. Você pode ofender as instituições brasileiras, mas você não pode ofender o Moraes. Então, esse é o recado. A força do Moraes é tamanha que o Lula vai, em nome do Estado, colocar as relações diplomáticas entre países vizinhos em risco. Então, em primeiro lugar, mostra a força do Moraes. Em segundo lugar, mostra que o Lula não tem a menor noção do impacto que isso pode causar. Óbvio que isso nos traz problemas sérios políticos, nos traz problemas sérios econômicos. O Lula não está acima do Estado, o Moraes não está acima do Estado, ninguém está acima do Estado. E o Estado deveria estar acima de todas essas pessoas. E as relações entre os países deveriam ser preservadas, para além do que diz um ou diz outro. Mas aqui no Brasil, nós estamos jogados na sarjeta, essa é que é a verdade. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento à reação da Argentina em relação a isso, que com certeza acontecerá. O Milei não vai pedir desculpa, então a gente vai romper com a Argentina, é isso? Vamos aguardar os próximos passos por parte da Argentina. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e aguardem notícias. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas.
Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.